o contato dele e é só fazer o contato que ele se coloca sempre à disposição. E vale lembrar, ele saiu de Porto ontem à tarde para colaborar aqui com a gente, chegou ontem à noite, por acaso a esposa dele é daqui, então ele ficou na casa do sogro, né, da sogra, e ele vai fazer essa conversa aqui com a gente e volta para dar aula à noite. Isso não é qualquer pessoa, é uma pessoa muito comprometida com uma questão tem natureza coletiva. Muito obrigado, Marcos. Sinto honrado de ter essa parceria e construir tanta coisa que a gente já fez por aí. Valeu. Fique à vontade. Obrigado, pessoal. Bom dia para todos e todas. É uma felicidade estar aqui com vocês. Curiosamente, quando ele mandou o convite, quando eu reproduzi o áudio, tocou na Alexa, meu sogro estava comigo, ele morreu de rir, ele colocou e eu viesse e conheci essa cidade. Eu frequento desde 2006, por conta da relação com minha esposa, da namorada da minha esposa, e sempre fui pela região, a felicidade de estar aqui em Deus Neto e estar com vocês de tantos municípios, especialmente pelo fato de ter sido professor da rede municipal e estadual em Porto Seguro, sempre poder contribuir com o sindicato. Eu faço parte do sindicato de professores da UFSB e é sempre muito importante ter esse momento de discussão, ao geral, com colegas da base. Afinal, educação a gente coloca como prioridade, mas infelizmente nem todo mundo identifica essa mesma luta. Tem gente que fica o tempo todo instigando pais, colegas de trabalho, gestores, a lembrar e a lutar pela educação sempre é algo muito importante. Eu vou fazer um papo com vocês. Não tenho pretensões de ser acadêmico, de trazer muitas referências, sim, mas uma reflexão sobre a educação integral, na qual eu vou fazer um combinado. Sempre que eu falar de educação integral, já fica subentendido que seja os dois. Tá? Na ideia de que a gente possa então construir um pouco dessa perspectiva, uma vez que a gente vem acompanhando por parte de redes municipais, redes estaduais, da rede estadual, da Bahia, a ampliação, a formulação de escolas de tecnologia nesse momento histórico que passamos e a importância disso nas redes, né? E tem um caráter de algo mais definitivo, não tão temporário como algum tempo atrás teve. Como ele colocou, eu sou da matemática, sou do ensino da matemática, atuo na licenciatura em matemática e computação lá em Porto Seguro, e fico feliz de ser o primeiro professor da UFSB em Porto Seguro que veio da base. Sou falando de Porto Seguro há 24 anos, então já conhecia todo o contexto, e aí o fato de sair da rede e ir para a universidade me traz também uma responsabilidade de poder ajudar a base. Poder ir nas escolas, poder fazer parte do conselho municipal de educação e estar colaborando de alguma forma com o engrandecimento da educação de Porto Seguro, que é onde eu moro, mas de toda a região, quando é possível. Então a ideia de hoje é falar sobre educação integral, conceitos e perspectivas. Eu começo fazendo uma chavezinha, né? Qual será o tamanho do universo, Fê? Depende. Dizem que quanto maior o nosso conhecimento, maior se torna o nosso universo. Então, eu acredito que a gente tem a possibilidade de todos os dias construir algo que nos permita chegar cada vez mais longe. Seja em sala de aula, seja em casa, seja no ambiente religioso, conhecer sempre é muito bom e nos traz perspectivas de avançar. A educação integral traz essa perspectiva de poder ampliar conhecimentos e talvez dê aos nossos estudantes e a nós, professores, a perspectiva de crescimento, de chegar cada vez mais longe. Na minha fala, se alguém, eu posso mandar para vocês a apresentação, tá? Na sequência, à disposição de vocês. Se quiserem fazer interrupções, fazer perguntas, ou ao final, fiquem à vontade. Não? Pode ser então, eu poderia fazer um diálogo com vocês. A educação integral. A educação integral então, consiste nas ações que buscam desenvolver por completo
o sujeito, ultrapassando aspectos cognitivos, abrangendo físico, emocional, social, cultural das pessoas. Ou seja, a gente tinha, o ambiente escolar vai continuar existindo naquela perspectiva que nós temos, contudo, a formação do estudante tem que ultrapassar aquilo que hoje a gente considera dentro das caixinhas dos conhecimentos. A gente se organiza muito em disciplinas e isso não vai deixar de existir. Então, até para a questão de contabilidade, de contar a nossa carga horária de trabalho, a gente precisa dessas caixinhas. Contudo, a educação integral ela vai pensar na formação de uma maneira muito mais transversal. Ou seja, eu preciso então redimensionar os objetivos educacionais de forma que o estudante ele consiga aproximar cada vez mais essas caixinhas numa ideia que fosse mais próximo de uma interdisciplinaridade, mas que nos ambientes outros de sala, de corredor, de sala dentro e fora da escola, inclusive, a gente pensa na formação daquele estudante, daquela estudante de maneira muito mais completa. Ou seja, ele saia muito mais do que somente formado nos temas que nós trazemos, a matemática, a física, a biologia, a história, a geografia. Então a gente pensa num aspecto muito mais completo. Essa perspectiva, ela não é nova. A gente traz hoje uma pujança política, até no nosso contexto de hoje, contudo, já aconteceram iniciativas anteriores que puxaram, que trouxeram uma ideia do que seria educação integral. E aí, lá nos primeiros passos, né, recordando de um tempo em que não existia a educação para todas as pessoas, uma educação que era elitista, que era excludente, que era para poucas pessoas, para quem tinha dinheiro. Mesmo nesses contextos, a gente tinha lá uma formação que era de uma perspectiva muito acadêmica. E, naquele momento, pensando no final do século XIX, as iniciativas que tinham de tempo integral, elas ampliavam a permanência de pessoas, de estudantes em sala de aula, muito mais para que pudesse aprofundar conteúdos na ideia de escrita, de cálculo, de leituras. E, no começo do século XX, há algumas iniciativas, de novo, na ampliação de carga horária, na qual pontualmente se tinha uma ideia de educação integral. Longe de pensar uma educação, como eu defini agora há pouco, e sim muito mais de aprofundar aspectos acadêmicos. Ou seja, o estudante fica mais tempo na escola, ele vai aprender mais. Essas iniciativas, elas se constituem no meio militar, no meio religioso, lembrando que o Ministério da Educação, a educação pública no Brasil, vai fazer 100 anos em breve. Então, lá no começo do século XX, ainda não tínhamos uma educação para todo mundo. Até um pouco tempo atrás, se for considerar a nossa história toda, a gente não tinha esse acesso a todos. Né? E aí a gente tem um movimento pedagógico dos anos 30 até os anos 60, que é o movimento da Escola Nova. E aí surge a defesa da educação. E essa defesa traz alguns aspectos, seja, você imagina, de ser centrado na vida do estudante, de ter uma vivência. Então, a ideia da importância da escola, ela já começa a se construir, sobretudo, na importância de ter uma educação pública. E aí, nós temos o Teixeira, nosso patrão da educação pública do Sinal, trazendo iniciativas acerca de uma educação integral, sobretudo no contexto de Salvador, na Bahia, a Escola Parque de Salvador, ou a Escola Estadual Carneiro Ribeiro, na qual até a estrutura da escola foi pensada para que pudesse proporcionar àqueles que passavam por lá, os estudantes, uma formação que saísse daquilo que usualmente acontecia nas caixinhas das disciplinas. Então a gente tinha uma interação com os estudantes, no meio ambiente, uma relação com a natureza, de uma atividade física, que não era uma preparação física, como fazia nas escolas militares, então era um contexto muito mais de desenvolver o corpo e não somente preparar para uma situação de guerra, de conflitos, e de valorização da expressão artística. Aquele contexto era algo completamente inovador. E por conta do contexto histórico daquele momento,
ficou muito restrita. O contexto de Enes Teixeira ele funcionou muito ali no Salvador dos anos 30, quando a gente vivia um período de turbulência política, né? O período de Vargas, de 1945, na qual a ideia era de uma educação muito mais voltada para o trabalho. Né? E se fosse para desenvolver algo, seria algo mais prático, pensando no trabalho. Então, reconhece-se essa iniciativa de Enes Teixeira nos anos 30 como algo muito pioneiro, mas infelizmente não teve avanços para outras escolas. Eu trouxe aqui, gente, para ter uma ideia, a planta da escola. Achei essa imagem fantástica. Era uma escola lá nos anos 30, na qual tinha um ambiente esportivo, tinha um anfiteatro, tinha um ginásio. A escola como um todo estava cercada de árvores, de frutas, plantas. Então a ideia é que uma escola muito mais aberta, que permitisse essa interação e essa manifestação cultural e artística dos estudantes. Se a gente for observar essa escritura, ela vai se repetir mais à frente. Daqui a pouco eu vou falar de um outro contexto, onde resgatou-se inclusive as ideias de Enes Teixeira. Passado o período de Vargas, a gente entra num outro período, anos depois, que também não favoreceram tanto as ideias de educação integral, que foi o período de ditadura militar, de 64 a 65, onde existia uma centralização do modelo educacional, uma formação de mão de obra estritamente subordinada ao Estado. Você tem meu pai, por exemplo, os tios mais velhos, eles recordam do período em que a escola era formação para o trabalho, de forma bem específica. O que traz algumas pessoas, ainda hoje, uma perspectiva de que aquela escola que formava bem, era legal. Eu acredito que a pluralidade educacional é sempre muito bem-vinda, mas na medida que se preocupa apenas com esse aspecto, a gente se afasta de algumas outras. Por exemplo, um dia conversando com a professora da UFRN, ela me dizendo de como era difícil para os estudantes do segundo grau, né, na época, pensar em fazer a universidade, porque a escola era tão voltada para os meios práticos, a escola mais pública, né, meios práticos, que a educação elitista pensava em outra situação, pensava nas unidades, numa formação mais ampla, e essas pessoas conseguiam fazer essa na universidade. Então, a gente tinha aí uma carência, uma forma de pensar a educação no estudo da pública de uma maneira muito diferente. Esse período de ditadura tem alguns surgimentos pontuais de iniciativa de educação integral, algumas delas da Ribeiro, outros no contexto de novo, as militares. Essas experiências elas não se prolongam muito, infelizmente, mas elas são registradas de alguma forma como o princípio de ideias que vieram se fortalecer mais posteriormente. Eu trago o Rio de Janeiro de forma mais pontual, porque o Rio de Janeiro, ele já aproximando do final do século passado, começa algumas iniciativas que vão moldar formas de poder pensar a educação integral e se tornar um grande modelo, um grande exemplo a ser seguido pela nação. E aí, lá no Rio de Janeiro, na década de 80 e na década de 90, os governos de Brizola pensaram a educação de forma aproximada do que a gente considera evolucionário no contexto de educação integral. Primeiro, pensando na ampliação da jornada escolar. Ou seja, se há uma possibilidade de estudante ficar mais tempo na escola, ele tem mais possibilidade de aprender na escola. Então, tem escolas que não uma situação de vulnerabilidade social, se implantam em escolas na qual o estudante vai ficar 2 turnos. Não se pensa ainda em currículos de 7 a 9 horas, como hoje, mas a ideia de que o aluno consiga permanecer na escola por mais tempo. Se não
cumprir de forma curricular os 2 turnos, ele tenha na escola em contraturno um espaço que o acolha. Ou seja, independente de série, independente de qual contexto se faça estudante, ele indo para a escola, teriam atividades que o acolheriam. Artes, cultura, esporte, que teriam algo que a escola de alguma forma iria acolher. Então, curricular, você curricular, essa jornada de sala de aula, de escolar, seria ampliada. Um foco de esporte, de arte e de lazer. Talvez a primeira revolução nascida no Brizola foi pensar nos espaços físicos. Uma infraestrutura que pudesse mexer. E é legal, porque eu lembro um pouco da Escola Parque de Salvador, lá no contexto mais da trincheira e da estrutura, foi uma escola só em Salvador. No Rio de Janeiro, o Brizola transformou o Estado, trazendo os brisolões, brisolão, que eram estruturas escolares enormes, salas amplas, pensamento de laboratórios, espaços de lazer, para a prática esportiva, de uma expressão artística, escolas como, por exemplo, essa aqui, onde se tenha, e o formato das escolas ficaram bem características. Ainda hoje no Rio de Janeiro, muitas escolas mantêm os seus formatos iniciais, fazendo adaptações. Essas iniciativas de Brizola, elas tiveram muito sucesso, elas foram muito bem vistas, embora restritas ao Estado, mas que levou a um movimento na sequência de nível nacional. E aí entra o governo Collor, no período da redemocratização, e aí tem a Constituição de 88, traz todas as diretivas educacionais, inclusive cita lá nas leis a perspectiva de educação integral, ainda de forma contínua, mas abre as possibilidades, e a sequência entra o governo Collor, com todos os desastres políticos e econômicos que deram nesse período, mas no aspecto educacional, num contexto bem específico, houve de avanço, que foi a criação dos CAICs, que virou CAIC, virou CIAC, virou CIEP. Elas mudaram muitas vezes de sentido. Mas a primeira foi CAIC, o Centro de Atenção Integral à Criança. Tem Itabuna, acho que Ilhéus tem uma, nas primeiras cidades elas surgiram. Nos 80 eu morava em Minas, eu sou filho de militar, a gente não podia viajar. Morava em Minas, eu cheguei em Natal, eu lembro que a escola tinha, acho que em 92, a escola tinha acabado de inaugurar, e essa é uma coisa lindíssima, porque a escola que eu estudava, a escola pequenininha ali, já tinha quadra emprestada, de repente passava em frente ao CAIC, que era uma coisa suntuosa, espaço físico, esporte, a piscina, tinha quadra esportiva, tinha pista para corrida. Então, essa é uma coisa maravilhosa. E, se for observar, as iniciativas do CAIC, elas são, de alguma forma, inspiradas no que Brizola fez no Rio de Janeiro. Inclusive, o formato das obras, embora tivesse uma característica muito própria desse período, a gente vai ver, elas têm um recorte muito daquilo que a Anísio fez em Salvador e aquilo que Brizola fez no Rio de Janeiro. Então, ela vem documentada em locais de maior vulnerabilidade social, bem bairros mais periféricos, para atender a população e identificada naquele momento que precisaria de uma maior atenção educacional. E é curioso, já fazendo um recorte para agora, se pensar em educação integral para um recorte de população, ainda assim muito específico. E aí, nesse espaço, se tinha um conceito para se desenvolver vários áreas educacional, psicológico, social e de saúde. Então, por exemplo, existia campanha de saúde, no momento em que a escola virou um espaço muito próprio para fazer recurso de vacinação, a gente vai ver de ver nesse período recente, de ter uma
a apresentação todo mundo participasse, agora está tendo uma atividade enorme para trazer reforço escolar, tivesse espaço para esporte, tivesse atendimento psicológico. Foi uma iniciativa muito interessante. Porém, ela não virou uma política de Estado, ela é uma política de governo. E na medida que Collor, todos aqueles escândalos que surgiram em 92, a política, infelizmente, ela foi colocada de lado. Aqui um exemplo do espaço, do CAI, os pavilhões de aula, os espaços culturais, ali tem um teatro, um ginásio esportivo. Esse formato se repetiu no país. Em geral, tem os grandes, de uma característica própria do formato desses CAIs. Bem, passa então o governo Collor, entra no FHC e não seguiu, manteve o que já existia, mas houve uma ideia de ampliação, e a gente vai ter então uma consolidação, uma expansão e consolidação somente mais à frente, já nos governos de Lula, de Lula 2 e Dilma 1, trazendo discussões que culminaram na política nacional de educação integral e o primeiro recorte, a primeira possibilidade de implementação foi um programa mais educação. Né? E aí invadiu o Brasil afora com iniciativa de cada turno, aí escolas faziam seus recortes, né? Com parque, esporte, com jogos, com reforço de matemática e portuguesa, enfim, as escolas identificaram suas necessidades e ampliaram as cargas horárias entre o turno e os estudantes. Eu me recordo que eu estava na escola de Portugal no mês, quando chegou mais educação. E houve uma situação muito curiosa, na qual veio um X de vagas a serem preenchidas, e na hora de escolher os estudantes, a gente ficou no dilema. Quem vai participar? Se era uma resposta para alguns alunos, como eu vou escolhê-los? E aí eu peguei uma ideia inicial de que não, vou pegar aqueles alunos que têm maior dificuldade. Só que assim, para o estudante que não queria participar de oficina de teatro, de alguma fanfarra, de fazer o esporte, de algo que é interessante. Eu recordo já falando de um estudante que era excelente, eu falei assim, professor, a partir de hoje, você é a pior aluna da escola. Passei poder fazer as atividades do mais educação. Para repetir depois, a fala dela, eu tinha hoje eu queria participar também. Não abrangia. Mas foi uma iniciativa não duradoura, mas que possibilitou de ter um aspecto inicial, um avanço da educação integral. Aí a gente pode pensar em educação integral, até porque os oficineiros participavam com toda a sua boa vontade, sua boa personalidade, muitas vezes ficavam à parte da escola. Porque na ideia da ação coletiva ficava se perdido. Embora tenhamos bons registros de situações de pessoas que conseguiram, oficineiros que fizeram uma atividade, estão inclusive professores da escola posteriormente, para essa integração que fizeram com os escolares. Talvez tenha se aproximado cada vez mais do conceito mais atual que seria a educação integral. Bem, tivemos aí então outras experiências, e aí a gente no Brasil tem o hábito de olhar para as experiências externas, as internacionais, e imaginar que todas elas são muito aplicáveis para os nossos contextos. Eu tive há um tempo atrás em São Paulo, participando de uma atividade que trouxeram professores da Alemanha, de Xangai, para contar para a gente as experiências deles. Beleza. Melhor assim? Beleza, obrigado, pessoal. E é interessante porque, ao mesmo tempo, se você olhar uma realidade de educação bem avançada, com bons resultados de avaliações externas, ao mesmo tempo, são coisas não factíveis.
Em Xangai, a professora que fez a fala conosco disse que ela trabalha integral na escola, mas ela só dá 2 aulas por dia. 2 aulas por dia. O que ela faz o resto do tempo? Ela prepara a aula, prepara a avaliação, prepara a devolução do estudante. Então ela continua no trabalho como professor, mas só tem 1 turma por dia, com 2 horários. Então a gente olha para as experiências externas, algo que a gente possa mirar, mas tem que entender que não é tão simples fazer no nosso contexto. Então eu trago algumas aqui que, de alguma forma, o Brasil já olhou e trouxe alguns recortes. Então a gente tem as escolas de tempo integral, a escola nova na Colômbia, e aí o contexto que trouxeram foi dos espaços físicos, de pensar em grandes terrenos, espaços de atividade esportiva e cultural, que pudesse pensar nesse contexto de ambiência do estudante. A Big Picture Learning dos Estados Unidos, nos anos 80, na ideia de que possa ampliar a carga horária para poder fazer atividades que sejam curriculares ou extracurriculares. Em Portugal, as escolas de tempo integral, e aí essas escolas, que talvez seja mais próxima do que a gente faz hoje no Brasil, uma ideia de que pudesse ampliar a carga horária de sala de aula das escolas, né? Pensando que os recortes que devem existir entre as disciplinas, entre as ações, elas precisam ser bem próximas, bem alinhadas. E o sistema de educação integral, NEXT, no Japão, na ideia de uma formação e de uma avaliação diferenciada. Se pensar no contexto japonês, porque o nosso já é bem, essa é a primeira parte. Eu vou encerrar, vou concluir com um pensamento de Paulo Freire, né? Nosso patrão, que dizia, não há finalmente educação neutra nem qualidade por que lutar que não implique uma opção política e não demande uma decisão, também política, de materializá-la. Então, por mais que nós educadores pensamos numa educação integral, a gente precisa da luta e de uma decisão política de fazê-la acontecer, né? A gente sabe que a educação se faz com, lógico, a nossa formação, com nossas personalidades, mas precisa de financiamento, precisa de ações ou outras que cheguem até a gente poder materializar, né? E Freire, com toda sua sabedoria, já apontava isso há muito tempo atrás. Quais são as bases que eu trago para poder pensar, né? E aí a gente vai ter John Dewey, inclusive grande inspirador de Anis Teixeira, né? Pensar o aluno como ser completo, desenvolver em vários aspectos, o ambiente. Anis Teixeira, na sua educação humanística, a formação de cidadãos capazes de transformar a sociedade. Freire, citei agora há pouco, né? Essa formação de uma consciência cidadã, que o aluno tivesse empoderamento, sobretudo a partir dos seus contextos, da compreensão da sua realidade, né? Para que ele tivesse autonomia, tivesse participação ativa. E Vygotsky, na ideia de uma integração à vida social, né? Da aprendizagem a partir da interação social. Então, se a gente consegue, isso de alguns deles, pensando nas bases, né? Mas a gente for ver, hoje a gente tem uma série de autores já mais recentes que vão lá pensar nos meandros da educação como um todo e coisas como base. Vem então aí o programa Escola em Tempo Integral. E aí a gente fala da política, pensando nessa ação. Por quê? Se a gente teve mais educação, ele foi uma situação que surgiu, mexeu na escola, mas não teve continuidade. A gente teve outras situações, a gente pode até considerar talvez ainda um contexto de educação integral, que foi o PET, o Programa de Educação do Trabalho Infantil, na qual as crianças ficavam em contraturno, né? Também uma ideia de ampliação de carga horária, mas não são ações pedagógicas. Pensando então nesse programa Escola de Tempo Integral, que é de 31 de julho de 23, do ano passado, a gente tem então uma ideia política de uma ampliação disso. E isso
pensando no Brasil, ela é inédita. Ou seja, há uma intencionalidade política de que isso materialize. Certeza que isso vai acontecer? Infelizmente, no Brasil, a gente tem contextos econômicos e outros que não nos dão garantia. Mas trazer isso em lei já é um avanço, uma vez que vamos cobrar, agora que ela existe. Então a ideia é fomentar a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades. E é curioso, a ação política é permitir que o aluno então tenha uma ampliação de carga horária, de 7 ou de 9 horas. Porém, a perspectiva de educação integral, aí ela é construída onde? Na escola. A lei não vai garantir a educação integral. A lei vai garantir a educação em tempo integral. Né? Então, aí, essa dupla ação, de uma ação política, de uma ampliação de carga horária e de uma ação no meio escolar, no meio municipal estadual, que vai pensar a educação integral. E aí, baseada no Plano Nacional de Educação, na meta 6, para oferecer educação em tempo integral e, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos. E aí, a ideia de piso, ou seja, isso é o mínimo que a gente precisa fazer. A gente sabe que o PNE, há metas que a gente não luta e não consegue avançar tanto, mas a gente tem essa noção, a gente vai empurrando para ver se consegue atingir. Né? A ideia de que todos possam fazer. A gente tem aí, por exemplo, de 23 a 24, o número de entes, né, que participam, que se integraram, né, à política. Então, a gente tem de 823 municípios para 3.024 em 24. Então, a política ela fomentou esse acréscimo, esse crescimento das redes municipais, serviços municipais, de uma pactuação acerca da educação integral, passando de 17,5% para 64%, então a gente tem um avanço considerável. Né? E pensando nas redes municipais, a gente pegar a Bahia, ele vai estar no meio ali, com 67% das redes. Né? Se a gente for ver, Paraná, lá com 82% praticamente, né? 80%, e o Rio Grande do Norte com 38%, a Bahia está no meio. Né? A gente tem praticamente 3/5 das redes já aderindo ao ciclo de política de educação integral. Para pensar assim, mas se é uma política interessante, por que não 100% da rede ainda aderiu? Né? Existe uma série de demandas exigidas em lei e que nem sempre são fáceis de ser cumpridas. A intencionalidade nem sempre se materializa nas formas. Então, a perspectiva desse documento para trás é que as redes, em 100% dos casos, estão se mobilizando para aderir às próximas pactuações. Seria muito interessante. Né? Ainda sobre o programa de escola em tempo integral, o que prevê a lei? Prevê assistência técnica e financeira. Então, por exemplo, as universidades parceiras aqui da região é a UFBA, vem oferecendo curso de formação, encontro de formação, teve um encontro inclusive em maio em Porto Seguro, formações online, já para compreensão do princípio que espera sobre educação integral e o financeiro, o suporte financeiro. E a escola, ela tem uma carga horária de 7 horas mínimas, em geral os trabalhos com a ideia de 7 ou de 9 horas, e sejam prioritariamente para escolas que atendam estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. Não é excludente, não é exclusivo para a população, mas na pactuação que se priorize começar pelos contextos das escolas que estejam atendendo a população com maior vulnerabilidade socioeconômica. Então, nessa primeira pactuação, 1 milhão de novas matrículas,
investimento de 4 bilhões de reais no prognóstico de melhorar a indicadores de aprendizagem, de promover o desenvolvimento integral dos estudantes, avançar na qualidade social da educação e possibilitar uma proteção e inclusão social. As concepções pedagógicas. E aí nós temos de inclusão e diversidade, de aprendizagem significativa, de um desenvolvimento integral, de uma participação ativa, de trazer métodos inovadores, que seja de uma avaliação formativa, que exista uma parceria com a comunidade, que tenha uma formação contínua, um acesso equitativo, um compromisso com valores democráticos. Ou seja, se a gente quer fazer uma escola integral, a gente não pode perder isso de vista. Sempre avançando nesses princípios. Contudo, há os desafios no contexto escolar. Se o governo federal e estadual promover situações de ampliação da carga horária, a gente precisa então avançar nas escolas pensando nessa transformação da educação integral. E temos então que reorganizar os espaços escolares. Essa reorganização não é só de aspecto físico. A gente tem que pensar um pouco além dessa situação. Então, o primeiro delas, eu até trago um negrito, que é a adequação e revisão dos PPPs. Talvez esse seja o primeiro dos passos. A escola X vai ser agora de tempo integral. Vamos olhar o PPP. Afinal, ali é o documento que vai caracterizar a escola, né? A gente precisa pensar como é que a escola vai então funcionar pensando na educação integral e tempo integral. Essa discussão ela tem que ser ampla e precisa envolver toda a comunidade pedagógica. Pais, mães, servidores da escola, professores, secretaria de educação, todo mundo. Porque a transformação ela é muito além do que somente passar às 7 ou 9 horas de sala de aula. Então a gente tem que pensar, elaboração e adequação do legislativo escolar muda. Né? Antes o aluno saía da escola 11h50, meio-dia, não sei como é o horário aqui na região. Agora vai ficar na escola. E aí? E como é que fica então os horários? Né? Esse horário de almoço, ele é só almoço ou ele tem intenção pedagógica? Então, como é que vão transformar essas ações a partir, então, inclusive, do próprio regimento? Como é que vai se regrar a escola a partir disso? A adequação do estudo das escolas. Né? O aluno precisa de espaço para banho, para uma prática esportiva mais atenciosa, ele precisa de um espaço de manifestação cultural, ele precisa de um espaço de laboratório, ele precisa de uma ambiência que permita ele se interagir e favoreça essa interação, sobretudo. Né? Critério de abertura de matrícula, porque na pactuação não há necessariamente para todas as escolas, especialmente as escolas municipais, a transformação de todas as matrículas para tempo integral. Então é comum, eu digo um pouco seguro por sinal ainda, de as escolas terem parte das matrículas serem tempo integral e outras não. Então, que critério a gente vai usar? Parcial. Como é que a gente vai atender? Que público a gente vai atender? Né? Então, tem que ter esses critérios de atendimento. E, sobretudo, uma organização curricular. Se eu quero pensar na educação integral, eu tenho não é só ampliar a matemática, a língua portuguesa, como é que eu vou fazer e nesses percursos escolares a formação integral ela apareça. Desafios. A adaptação da matriz curricular. Porque, gente, mexer na matriz curricular mexe no quê? Na vida funcional. Né? Mexe na vida funcional. Então, tem mais servidores, mais professores e professoras, mais apoio técnico, então mexe bastante. Né? A formação contínua e valorização docente. Então, a
iniciativas de, por exemplo, nos municípios, de que as escolas, os professores fiquem 40 horas numa só unidade, para favorecer que ele pense a escola, ele fique mais tempo naquele contexto dele. Porém, gente, se a gente for ver a infraestrutura, né, ter o financiamento para que se modifique a infraestrutura, mas também tenha condições das oficinas, das atividades, dessas outras atividades que aconteçam, elas de fato aconteçam. De um aumento populacional, ou seja, na medida que se aumenta a população, onde os estudantes vão estudar, que espaços eles vão estudar. Então há talvez a gente construção de novas escolas. No AEE, como é que fica um AEE para as escolas de tempo integral? Repensar também esses espaços importantes da escola. A questão da alimentação, porque não deixa de ser uma merenda para ter refeição, e aí tem que ter estrutura para ter atendimento. Tem que ter segurança para professores, estudantes. Ou seja, não é ter alguém armado na frente da escola. Mas tem que pensar que, ao usar mais o espaço da escola, situações de machucar acontecem, de lesão. Tem que pensar nessas situações que possam acontecer. Os desafios: comunicação com as famílias. Lá em Porto Seguro, questionou uma vez os colegas: conversando com a família? Conversamos. Mas já ficou sabendo de famílias e agora estão chateadas porque os filhos ficaram na educação integral sem ter uma comunicação. As famílias reconhecem a importância da educação integral. Porém, como mexeu já na reta final do ano, mexeu na dinâmica familiar. Se a criança saía meio-dia e ela vai sair às 15 horas, ela vai para casa como? Tem transporte escolar? Quem vai receber em casa? Se vai ser de 9 horas, vai ser de 17 horas, tem transporte? Tem transporte? Quem vai receber em casa? Então, essa comunicação para se entender essas novas dinâmicas que vão acontecer. É difícil alguma família recusar a educação integral, mas ela precisa também se redimensionar na sua situação. Outra é a oferta de tempo parcial. Por mais que a gente advogue a favor da educação integral, a gente precisa entender que tem crianças, famílias que não conseguirão ter essa situação e que precisarão de tempo parcial. E aí, como é que se organiza as redes para ter um percentual de estudantes que optem pela educação parcial? Eu trouxe aqui um exemplo da escola lá de Botirama, a escola professor Lutina Laranjeira de Souza. Quando a escola foi construída, a escola estadual, a primeira ação feita antes de matrícula foi chamar a comunidade para conversar. Ou seja, chamaram famílias para que eles entendessem como é que vai funcionar a escola, para eles terem noção da transformação daquele espaço para convidar para a matrícula. Achei muito interessante. E algumas imagens que eu trouxe, Então, de ações pedagógicas artísticas, de corais, de representações, dança, desenvolvimento com a comunidade. Eles promoveram, pessoal, uma corrida. De uso da escola, agora um espaço outro. Essa aí foi uma ação do Ministério Público de Educação, pensando na educação na escola. Ou seja, movimento externo acontecendo na escola, onde professores, estudantes e pais pudessem participar. Como a escola estadual, ela utiliza itinerário formativo interdisciplinar. Então, tem as disciplinas curriculares e tem umas práticas. E elas vão se passar por iniciação científica, iniciação social, corporeidades, empreendedorismo, pensamento computacional, ecossistema, ética do meio ambiente,
debate, identidade e pertencimento nas relações étnico-raciais e saberes da diáspora e direitos humanos sociais. Então, assim, repensar essa construção curricular para identificar que o estudante possa se desenvolver nas diversas fontes. Como sugestão, pessoal, já vou deixar com vocês essa apresentação, são alguns links. Observatório da Educação Integral. No YouTube tem uma página só de iniciativas e de formação em ensino integral. A página do governo do projeto. O Comitê Territorial Baiano, que trata das discussões de tempo integral. E, por último, o repositório. Esse repositório da UFBA reúne todas as iniciativas que falam de tempo integral. Teses, dissertações, defesas de monografia. Se tem publicação em tempo integral, eles alimentam lá. Então tem muita coisa interessante até para ver as manifestações de outras redes de como eles colocaram a educação integral nas suas realidades.